30. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde constitui uma das estratégias voltadas para o controle e a redução da anemia por deficiência de ferro no país. Sendo assim, é recomendável a suplementação a todas as crianças de... Então, ele está falando aqui sobre a suplementação de ferro relacionado a todas as crianças. Aqui ele dá 18 a 24 meses, 12 a 15 meses, 3 a 6 meses, 15 a 18 meses e 6 a 8 meses. Aqui, a 18 meses, desculpa. Não precisa nem você saber o restante aqui, né? Ou se não estiver em período, enfim, não tem como confundir. Essa resposta aqui seria de 6 a 18 meses, tá? O recomendável, claro, a suplementação de ferro. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 31. Crianças que recebem leite materno com qualidade suficiente de vitamina A suprem facilmente a necessidade dessa vitamina com a alimentação complementar. Porém, após a introdução dos alimentos complementares, o técnico de enfermagem, a fim de que os lactentes 5 a 12 meses tenham quantidade suficiente de vitamina A, poderá orientar a mãe. Então aqui a orientação, tudo de acordo com o que tem o manual. E aqui esse técnico de enfermagem ele pode orientar essa mãe se tiver com deficiência de vitamina A. Letra A, oferecer 50 gramas de fígado de boi semanalmente. Letra B, levar as crianças para passeios em dia de sol. C, oferecer frutas como caju, goiaba e acerola. D, oferecer leite e derivados. E, oferecer gema de ovo e cereais quinzenalmente. Nesse caso aqui a resposta ela é letra A. Oferecer 50 gramas de fígado de boi semanalmente. Próxima questão. 32. Mulher de 39 anos compareceu ao serviço de saúde com queixas de dor genital durante a relação sexual. Relatou que, embora a dor seja mais frequente durante o ato sexual, às vezes ocorre após o intercurso da relação. Qual é o nome dado a esse quadro? Então a mulher ela refere dor a genital durante a relação sexual ou após. Aí ele dá aqui as respostas. Nesse caso aqui dessa pergunta, a resposta é direta, tá? É um termo. Nesse caso seria a letra B, dispauremia. É esse momento em que a mulher ou o homem sente dor na relação, durante a relação sexual ou após a relação sexual na genital. Nesse caso aqui é a mulher. Tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 33. Paciente masculino, 56 anos, está com quadro de disfunção erétil, que consiste na incapacidade de obter e manter a ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Qual das substâncias apresentadas a seguir é a única que não causa problemas? Então, aqui ele fala que não, tá? Nesse quadro de disfunção. É importante sempre se atentar quando ele fala o não, porque sempre a primeira resposta ela vai suprir naquela pergunta. Então ele vai colocar aqui como primeiro o álcool. O álcool com certeza ele pode causar problemas de ereção. Antidepressivos também, antihipertensivos também, opioides. O único que não causaria disfunção, esse quadro de disfunção, seria a letra E. Aqui por eliminação você conseguiria matar a questão, né? Todos os outros aqui são bem conhecidos como que podem levar a um quadro de disfunção erétil. Então letra E é nosso gabarito. Próxima questão. 34. O declínio físico apresenta-se como uma das principais características do envelhecimento e pode ser consequência de processos distintos, a senescência e a senilidade. Sobre a senescência, é correto afirmar que aqui leva de acordo com o manual do idoso, tá? Envelhecimento, e ele fala principalmente da senescência. Aí ele coloca aqui, letra A, se caracteriza principalmente pela perda da capacidade de memorização. Não, pode sim acontecer, mas não apenas disso, né? Principalmente. Se caracteriza por afecções que acometem o indivíduo idoso. Letra C, acomete os idosos, mas também pode apresentar em jovens. Letra D, é o envelhecimento fisiológico do organismo. Exatamente isso aqui. Então, a letra D seria o nosso gabarito, é o envelhecimento fisiológico do organismo. A senescência nada mais é do que o envelhecimento normal do organismo humano. Então, são esperadas algumas coisas do organismo humano, por isso o termo senescência. São complicações ou alguns problemas que são causados por conta do envelhecimento. Tá? É normal você perder algumas funções ou ir perdendo algumas funções ao longo do tempo, ao longo do envelhecimento. É esperado, por isso é a senescência. Tá? É o envelhecimento fisiológico do organismo. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 35. A avaliação cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica das pessoas idosas.
pois auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental. Uma das escalas mais comuns para avaliar o estado cognitivo, por sua rapidez e facilidade de aplicação, é o. Então ele fala sobre a avaliação cognitiva, principalmente das pessoas idosas. Então qual seria essa escala para fazer essa avaliação nos idosos? Letra A, mini exame de estado mental. Letra B, mini exame de memória intacta. C, mini exame cognitivo. Letra D, mini exame neurológico. Letra E, mini exame de idade adulta. Que seria feito, a escala que seria usada para avaliar esse estado mental do indivíduo idoso seria a letra A, mini exame do estado mental. Letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 36. Paciente com diagnóstico de hanseníase compareceu ao serviço de saúde apresentando uma deficiência secundária em virtude da doença, ou seja, deficiência decorrente da não realização de cuidados preventivos após o processo primário. Qual deficiência o paciente estaria apresentando? Então ele fala aqui sobre o diagnóstico de hanseníase e ele fala que esse paciente ele compareceu ao serviço de saúde apresentando uma deficiência secundária. Isso aqui é importante. Que ele vai colocar várias deficiências ali nas respostas, mas ele fala sobre deficiência secundária. Então aqui seria mal perfurante plantar, letra C, o nosso gabarito, que nada mais é do que uma úlcera ali que vai acontecendo naquelas áreas que perdem acessibilidade. Tá? Então essas áreas que perdem acessibilidade, se não for tratada, né, se não for cuidada, se não tiver uma avaliação daquela área, sim, ela pode causar uma mal perfurante plantar, que seria isso aí, né? Uma úlcera, principalmente em locais onde não tem essa perda de sensibilidade, tá? Então, letra C é o nosso gabarito de uma deficiência secundária, tá? Próxima questão. 37. A causa básica da úlcera plantar em pacientes com hanseníase é a perda da sensibilidade protetora proveniente da lesão de qual nervo? Então, primeiro, você vai ter que ligar ali na questão plantar, questão ali dos pés. Qual seria esse nervo? Que ela vai ter uma complicação e que você vai ter, pode ser que você tenha uma deficiência aí numa úlcera plantar. Nesse caso aqui seria a lesão do nervo tibial. Essa lesão do nervo tibial pode acontecer que o paciente ele perde a sensibilidade ali na parte plantar e ele tenha ali uma úlcera ligada a essa complicação do nervo tibial, tá? Então letra D é o nosso gabarito, nervo tibial. Próxima questão. 38. Um profissional de saúde que realiza e participa da atividade de ensino e pesquisa, respeitando as normas éticos legais, está segundo o Código de Ética exercendo. Então, um profissional de saúde que participa de atividades de ensino e pesquisa, respeitando as normas éticos legais, está segundo o Código de Ética exercendo o quê? Exercendo um direito do profissional, né? É um direito dele realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa respeitando as normas legais. Então, letra A seria o nosso gabarito. Próxima questão. 39. Paciente masculino, 27 anos, procurou a unidade de pronto atendimento apresentando os seguintes sinais: febre do início repentino, dor reto-orbitária, exantema maculopapular, mialgia, além de dor abdominal intensa e contínua. Foi diagnosticado com suspeita de dengue e, dentre os sinais e sintomas descritos, apresenta um sinal de alarme para dengue, que é. Então ele fala aqui que ele recebeu já esse diagnóstico de dengue, mas ele pergunta qual seria o sinal de alarme para a dengue, né? A principal complicação da dengue aí é a dengue hemorrágica. Então qual seria esse sinal que poderia acontecer no paciente que seria um alarme que esse paciente poderia estar passando por uma dengue hemorrágica? Como a principal complicação da dengue seria a dengue hemorrágica, então a hemorragia interna é uma das complicações que mais levam ao óbito da dengue, né? Então, nesse caso aqui, a resposta que mais se encaixa, que tem no manual de dengue, seria dor abdominal intensa e contínua, que ali você indicaria que possivelmente aquele paciente poderia estar sofrendo de uma hemorragia interna. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. Uma mulher de 25 anos foi diagnosticada com tuberculose pulmonar. Ela tem um lactente de 2 meses de vida e está no enlatamento materno exclusivo em livre demanda. Neste caso, deve-se recomendar aqui a mãe. Então, ele fala que a mulher ela tem um diagnóstico de tuberculose e que ela tem um lactente de 2 meses, né? Então, qual seria a recomendação a ser dada
para esse caso. Uma recomendação seria usar uma máscara para que evite, se passa o bacilo ali da tuberculose para o bebê, tá? Ele não vai passar por meio do leite materno, mas ele pode passar sim por via, né, aerossóis, que seria tuberculose. Por isso que é indicado que a mãe use aí a N95. Nesse caso, a letra C seria o nosso gabarito. Utilize máscara N95 durante a amamentação, para a proteção do bebê. Eu não consigo colocar uma máscara N95 no bebê, até porque ele tem que mamar. Então, a mãe seria utilizar essa máscara para que se evite aí a transmissão para o bebê. Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão.